Oiê! Saudades! Voltei, minha gente! Vim oficializar aqui que agora sim eu voltei. Eu falei que eu não ia sumir de vez, mas agora eu vim explicar pra vocês o que aconteceu. Por que eu sumi? Tarsila, você tá bem? Tarsila, dá um sinal de vida. Tarsila, por que você sumiu? A gente tá preocupado com você. Eu recebi tantas mensagens carinhosas nesse período em que eu não estive presente, então muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Foi muito especial pra mim. Muito obrigada por terem paciência comigo nesse processo. Agora eu vim explicar tudo o que aconteceu pra vocês nesse tempo. Por que eu sumi? Por que eu ia sumir por uns 3 dias e desapareci por 20 e tantos. Começando pelo começo, que foi quando eu fui lá pro acampamento. Então, como vocês bem sabem, provavelmente, talvez não saibam, eu fui fazer um intercâmbio que se chama Camp Leader pra trabalhar num acampamento nos Estados Unidos. E chegando lá, menina, eu trabalhei muito. E assim, eu subestimei o tanto que eu ia trabalhar no sentido que eu não consegui criar o conteúdo da forma que eu gostaria. Eu tinha sido contratada por uma função que eu ia ter as noites livres, depois eu acabei tendo que mudar de função lá dentro, pra ajudar o acampamento inclusive, e foi uma experiência que foi muito importante pra mim, ainda vou falar mais sobre isso. Mas eu acabei sendo monitora de cabana, então eu ficava o dia inteiro trabalhando, dando aula, sendo salva-vidas e tal, e à noite eu também tinha as minhas crianças no meu quarto, que eu ficava com elas à noite. Então o meu trabalho, como era praticamente 24 horas por dia, né? Nas minhas uma hora livre que eu tinha durante o dia e também o meu único dia de folga por semana, eu ficava exausta e eu precisava descansar, sabe? Eu precisava não pensar em nada, eu não queria ficar enfiada no meu computador criando conteúdo sobre o acampamento e eu queria curtir o momento de conexão com as pessoas que estavam ali também, né? No meu tempo de folga eu saía com os meus amigos, a gente ia pra praia, a gente ia curtir algum lugar, sei lá, fazer nada, alguma coisa junto e viver a experiência era uma coisa importante pra mim. Como é que eu ia contar experiências pras pessoas se eu não tava vivendo ela plenamente? Vocês entendem? Então, pra poder criar o conteúdo em tempo real no acampamento, eu teria que deixar de viver muito da experiência e também sacrificar muito da minha saúde mental. E eu não sou o tipo de pessoa que vai sacrificar a saúde mental em prol do trabalho, sabe? O meu desenvolvimento pessoal, a minha saúde mental é mais importante pra mim do que o meu trabalho. O trabalho vai ser um resultado de eu estar bem, sabe? De eu viver experiências, de eu estar inteira pra poder contar e poder compartilhar e ajudar outras pessoas. Tipo colocar a máscara de oxigênio no avião, você só consegue colocar a máscara de oxigênio e ajudar outra pessoa se você colocar a sua primeiro. Então basicamente foi isso que eu senti. Eu precisava cuidar um pouco de mim. Eu tava vivendo uma experiência que tava sendo muito especial pra mim, resgatando várias coisas que eu sempre quis viver, me fazendo sentir coisas muito especiais, mudando, sabe, quem eu sou. Que eu sempre falo pra vocês que o intercâmbio muda a gente, que a gente se vê por uma outra perspectiva, descobre coisas sobre nós, e eu esqueci. Pra mim, eu tava só indo, ali produzir um conteúdo pra mostrar pra vocês como é que é. Subestimei o impacto que aquela experiência ia ter em mim, emocionalmente, pessoalmente, no meu psicológico, assim, coisas que eu ia precisar processar, mudanças que eu ia viver. Eu não consegui criar o conteúdo em tempo real. Eu percebo que essa criação de conteúdo em tempo real, ela já exauriu a saúde mental de muitos criadores de conteúdo, que ficam com burnout, que depois não conseguem mais produzir nada. Tava sendo difícil pra mim viver a experiência e contar a experiência ao mesmo tempo, porque eu não tava tendo tempo pra processar o que eu tava sentindo e eu não queria só contar assim, sem sentir, sabe? O meu conteúdo, ele é muito visceral nesse sentido. Eu quero muito trazer de coração e entender o que eu tô falando, entender pelo que eu passei pra poder contar pra vocês. E tudo isso tem sido um aprendizado da minha jornada de criação de conteúdo. Desde que eu comecei, eu já mudei muito. Eu lembrei que quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, por exemplo, e no canal, eu mal sabia o que eu tava fazendo. Eu tava fazendo uma coisa muito intuitiva, assim, tipo, acho que eu vou fazer isso, eu tô com vontade de gravar um vídeo sobre isso, porque eu gosto muito de storytelling, de contar histórias através de imagens. E eu comecei a criar videozinhos do meu dia a dia, de uma trilha que eu ia fazer, de um café que eu ia fazer, de um lugar que eu ia ficar, porque eu gostava, sabe, muito de criar uns vídeos criativos, me divertir nesse processo. Eu comecei a estudar de uma forma mais técnica, então eu comecei a fazer workshops e cursos e conhecer pessoas e entender como é que é a produção de conteúdo profissional pra você crescer. Tá, você tem que fazer 2 vídeos por dia, 2 posts por dia, mais 3 vídeos, uma legenda, e edição, e você tem que falar isso, tem que começar assim, tem que fazer não sei o que lá, e corte blá blá blá. Comecei a ir nesse sentido de profissionalizar, sentir que eu tava fazendo tudo errado e que eu tinha que ser uma profissional, então eu tinha que fazer tudo aquilo que os gurus do marketing estavam dizendo que eu tinha que fazer. Aí eu comecei a fazer
Eu comecei a ter resultados de algumas formas, sim, mas eu passei a perder a minha essência. Depois de algum tempo, eu comecei a ter umas coisinhas, por exemplo, tem uns vídeos aqui no canal que eu começo de um jeito, com uma introdução, que eu achava que eu tinha que fazer daquele jeito, só que ao mesmo tempo não era uma coisa muito natural, sabe? Então, lógico que o conteúdo em si, eu gosto, tá super útil, informativo do jeito que eu gostaria, mas a minha espontaneidade, a minha autenticidade estava um pouquinho estranha ali naquele processo, não estava 100% eu. Isso não me fazia muito bem. Então, eu acho que eu perdi a pessoa que criava por criatividade, no intuito de ser a pessoa que estava criando ali, profissional, sabe? Que fazer o que tinha que fazer pra crescer. E eu comecei a ter uns brancos, por exemplo, eu ia postar foto no Instagram, eu ia escrever a legenda e eu pensava, será que eu tô escrevendo isso porque é o certo que eu tenho que passar pras pessoas porque eu tenho que ser útil? Não era exatamente aquilo que eu queria dizer. E aí, o que eu gostaria de falar, sabe? Eu tava sentindo e tal, eu deixava pra lá, e isso é besteira, isso não vai, ninguém vai querer saber, isso ninguém vai querer ver. As fotos que eu tirava, eu tenho tanta foto que eu tirei, vídeos que eu gravei, que eu nunca consegui postar, porque na hora que eu ia postar eu tinha esse branco, assim, de querer dizer uma coisa, mas achar que eu tinha que dizer outra, e aí acabaram não conseguindo dizer nada. Uma coisa que eu quero ser muito no meu conteúdo é eu mesma, e ser autêntica e dizer as coisas que fazem sentido pra mim, que eu senti, e também trazer as informações dos lugares, mas eu não quero que seja dolorido, que seja difícil, sabe? Não quero me julgar tanto, assim, pra colocar uma foto, pra colocar um vídeo, como se todo mundo estivesse me julgando, só que ninguém tava me julgando, quem tava me julgando era eu. Aí eu acabava me comparando muito, porque eu via outras de criadores de conteúdo postando, e, sabe, admirando o trabalho deles, e achando lindo, útil, tal, e achando que o meu tava uma bosta, que eu não tava conseguindo nem passar uma informação útil, nem viver a experiência que eu tava vivendo, porque eu tava me cobrando por não estar passando uma experiência, uma informação útil, enfim. E desde o acampamento, eu vivi uma experiência atrás da outra, sem conseguir processar, porque quando eu terminava uma experiência, já tava em outro lugar vivendo outra coisa, então eu tinha que processar o que eu tinha vivido, mas eu também tava vivendo coisas novas, eu tinha que contar o que eu tava vivendo e o que eu já tinha vivido, e aí, aí deu um pau geral, assim, na minha cabeça, porque eu não tava conseguindo nem viver a experiência de verdade e nem contar a experiência como eu gostaria. Eu não sentia que eu tava dando o meu melhor no meu conteúdo e nem vivendo a experiência da forma plena que eu gostaria de viver, pra poder contar ela de verdade. E eu passei por muitas mudanças desde o acampamento, tanto pessoais quanto profissionais, que eu não estava pronta para compartilhar, porque eu mesma estava tentando entender o que estava acontecendo. Eu estava vivendo aquilo que eu falei para vocês que o intercâmbio faz, mas eu esqueci. Na minha cabeça estava só indo ali criar um conteúdo de um intercâmbio novo e ia contar para vocês e pá. Só que eu esqueci que essas experiências transformam muito a gente. Comecei a passar pelas transformações e não estava me sentindo pronta para compartilhar isso. Não estava conseguindo postar o conteúdo porque eu estava trabalhando muito, o que, né, normal. Apesar disso, eu consegui registrar muita coisa, ainda nem terminei de postar tudo que eu tenho pra dizer sobre acampamento. Fui pro acampamento, aí eu viajei com os meus amigos, aí eu passei um tempão em Nova York com pessoas vivendo com quem eu queria passar o tempo, eu não queria ficar trabalhando ali o tempo todo, invadir a privacidade delas. Tava sendo um momento especial pra mim. Aí eu tive que ir pro México, fui pro México, né, pra trocar o meu visto. Guia de viagem de Tulum também, tá tudo registrado, eu vou contar. Depois eu voltei pros Estados Unidos, fiz uma viagem de carro, onde eu vi o outono, as folhas, tal, acampei pela primeira vez. Quero contar como foi essa experiência, para que outras pessoas possam fazer isso também, se elas tiverem vontade. E depois dessa viagem de carro que eu fiz, eu vim pra cá, onde eu estou agora, num retiro espiritual budista, fazendo um intercâmbio voluntário pela Worldpackers. Decidindo que quando eu chegasse aqui, eu ia ficar um tempo só aqui, deixando esse lugar me ajudar a me reencontrar. E quando eu estivesse pronta, eu viria aqui contar pra vocês tudo o que aconteceu. Como agora estou pronta, eu queria só voltar quando eu estivesse inteira. Eu não queria voltar pela metade. Eu não queria voltar pra ser como era antes. Eu queria reexaminar a minha forma de criar conteúdo, pensar em estruturas que me permitissem não me cobrar tanto, mas sentir que eu tô entregando um bom conteúdo que me dá orgulho, sabe? Que me faz, nossa, eu fiz o meu melhor. E também poder viver a experiência de uma forma plena, conseguir viver e depois conseguir contar. Então a última vez que eu postei foi quando eu tava ainda na viagem de carro pelos Estados Unidos acampando, e aí eu decidi que eu precisava parar pra viver aquela experiência e vir pra cá e estar presente. Então aqui, desde que eu cheguei aqui, eu tô vivendo muito momento presente e deixando todas essas experiências que eu passei serem absorvidas pelo meu ser, processando tudo o que aconteceu comigo, todas essas mudanças pessoais e profissionais e como eu quero que seja daqui pra frente.
Todas essas mudanças que eu passei, elas foram muito intensas, elas mexeram muito comigo como pessoa e refletiram muito no meu profissional também. E desde que eu comecei a criar conteúdo também, eu nunca tirei férias, eu nunca tirei um tempo pra mim, pra rever, pra pensar. Eu acredito muito que a criação de conteúdo é de uma forma saudável pra mim e pra quem assiste. Que isso tem muito a ver com coisas que eu compartilho da minha essência, sabe? De coração. Eu pensei que seriam só alguns poucos dias que eu ia precisar ficar ausente, mas foi bem mais do que isso. Eu pensei que ia ser, sei lá, uns 3 dias e foram 23 dias, pelo menos. E quando eu tentei voltar antes, algumas vezes, eu pensei, não, hoje eu vou voltar a postar. Tinha uma crise de choro, por exemplo, porque eu tava ainda não tava me sentindo pronta, então eu falei, não, calma, respira, as pessoas vão entender, tá tudo bem. Quem for ficar, vai ficar. As pessoas que se importam com o seu conteúdo, que se conectam com você, né, comigo, vão estar lá quando você voltar, e é melhor você voltar pra elas inteira, com o seu conteúdo reestruturado pra ser diferente, pra você não ter mais essas crises de ansiedade, de branco, sentir que você se perdeu de você mesma. Precisava mesmo tirar um tempo pra mim, pra conversar comigo, me reencontrar, sabe? Isso que eu sempre falo pra vocês, que o intercâmbio tem esse poder, então, precisei passar por isso. E aí eu comecei a sentir vontade de criar conteúdo, de compartilhar, eu senti saudade de conversar com as pessoas, eu comecei a perceber, acho que eu tô ficando pronta. Até o momento que eu cheguei e falei, agora vai, eu vou conseguir sentar na frente da câmera, eu vou conseguir postar, eu vou conseguir falar tudo que eu tô sentindo, porque eu entendi pelo que eu passei, eu processei, né? Ainda tô na fase final de processo, a vida é um processo, né? Então nunca vai ser 100% assim, ainda tô vivendo coisas que vão ficar mexendo comigo, mas agora eu entendi melhor como eu quero viver o momento presente nos momentos que eu estiver vivendo e como eu vou contar isso pras pessoas e poder fazer tanto criação de conteúdo, tanto viver o momento presente, sem que um lado não prejudique o outro. E o mais importante que eu descobri nesse processo, que eu quero contar pra vocês, a minha experiência, ela é minha. Eu tô compartilhando a minha vida e inspirar é uma consequência. Eu tava me sentindo muito responsável pela vida das pessoas, pelo intercâmbio das pessoas, sendo que eu só tô compartilhando a minha experiência. As pessoas vão ter experiências completamente diferentes da minha, mesmo seguindo as dicas do meu canal, porque cada vida é uma vida, cada experiência é única e eu não sou responsável pela experiência de ninguém. Eu sou responsável pela minha, por fazer o meu melhor e inspirar que você faça o mesmo com você. Não é bom a gente depositar a responsabilidade da nossa vida em outra pessoa, isso não faz bem. Terapia que o diga, eu passei por terapia por todo esse processo. Desde que eu cheguei no acampamento, comecei a sentir essas mudanças acontecendo em mim, eu falei, eu preciso voltar pra terapia agora. E aí a terapia esteve comigo durante todo esse processo, me entendendo o que eu tava passando, me ajudando a processar tudo isso, que é maravilhoso. Façam terapia, pelo amor de Deus. É muito bom você conseguir perceber, entender melhor o que tá passando pela sua própria cabeça e ter mais certeza que você tá tomando as decisões certas. Eu tava me sentindo uma pressão muito grande em criar o conteúdo e não poder errar, porque eu sou a pessoa que mais fala sobre o work and travel ou sobre o acampamento, sendo que eu não tenho como abordar tudo o que vai acontecer, são tantas variantes, tantos pequenos detalhes que podem ser diferentes na experiência de cada um, que eu não posso ser responsável por tudo isso. Eu tô compartilhando a minha experiência, dando o meu melhor, tentando abranger a maior quantidade de informação possível, mas eu não quero colocar tanta pressão em mim, a ponto de me sentir responsável pela experiência de cada um e não poder errar, sabe? Não poder tomar decisões que são certas pra mim, mas que às vezes podem não ser certas pra você e lembrar vocês que a sua experiência é sua responsabilidade, que eu tô compartilhando a minha, que te inspirar e te ajudar é uma consequência, e lógico que eu quero fazer isso, mas que eu tô dando o meu melhor, eu não vou conseguir absorver tudo, eu sou humana, eu também tô aprendendo assim como todo mundo, de vez em quando eu vou errar também, e eu quero tirar um pouco esse peso de mim pra ser mais fácil de compartilhar a minha experiência. E nessa questão de inspirar ser consequência, eu percebi que é importante pra mim não misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Então eu vou vir aqui contar pra vocês como foram as experiências, mostrar os lugares, as histórias que eles têm pra te mostrar, contar como foi, como você pode fazer alguma coisa parecida na sua vida, manter pra mim as minhas coisas íntimas, o que eu não achar, o que for muito pessoal, porque não faz tanta diferença na sua vida, pra ser sincera, e eu prefiro manter alguns detalhes pessoais da minha vida reservados, sabe? Eu não preciso expor tudo da minha vida só porque eu tô aqui expondo uma parte dela. Com isso, eu reestruturei a forma como eu quero contar o meu conteúdo, então eu não quero criar o conteúdo tempo real, principalmente aqui no YouTube, que é mais difícil. No Instagram até consigo fazer isso um pouco mais nos stories, mas sem tanta pressão assim. Pra mim é importante ir, viver a experiência, sentir, registrar, processar e depois estruturar e contar pra vocês. Então, por exemplo, agora, toda essa experiência que eu tô vivendo aqui, já faz 20 dias que eu tô aqui no intercâmbio voluntário, nesse retiro espiritual, eu tô registrando tudo e eu tô montando uma série de episódios
episódios pra contar tudo pra vocês de uma forma bem bonitinha, organizada, que vai me fazer entregar um conteúdo que eu vou sentir que é o meu melhor e também me permite viver a experiência de verdade, sem me cobrar tanto. Isso foi muito importante pra mim. Eu também tô colocando mais pessoas na minha equipe, porque eu quero me dedicar mais ao YouTube e ao meu site, pra conseguir dar conta de tudo isso, sem me matar de trabalhar, sem sacrificar minha saúde mental e poder viver as experiências em si, que só eu posso fazer por mim. E me dedicar mais ao YouTube e ao site, porque eu acredito que eles ferem menos a nossa saúde mental do que o Instagram, que é um conteúdo muito mais instantâneo, que as pessoas esquecem. Aqui no YouTube, os vídeos, eles continuam ali para as pessoas pesquisarem e encontrarem um conteúdo por anos. Um conteúdo que eu faço hoje, ele rende muito mais, ele fica ali por muito mais tempo servindo e sendo útil para as pessoas do que no Instagram. Então eu faço um conteúdo que me gera muito mais resultado, em que eu consigo ser muito mais aberta pra conversar e ter um tempo, assim, um vídeo mais longo pra gente ter esse momento de abrir meu coração e contar experiências com detalhes. Então aqui no YouTube eu quero trazer um conteúdo mais denso, mais profundo, mais informativo. E no Instagram ser um ponto de comunicação mais instantâneo ali nos stories, pra gente se manter conectado no dia a dia, postar foto do que tá acontecendo e tal, e até informar vocês o que tá acontecendo aqui no canal, no site, tem um ponto, né, onde tá todo mundo no Instagram. Eu queria agradecer de novo as mensagens de carinho, por você que tá aqui, por você que teve paciência comigo, por você que vai manter mesmo quando eu precisar tirar um tempo pra cuidar de mim, que vai entender. É esse tipo de pessoa que eu quero ter aqui nessa comunidade, que a gente tenha gentileza ao olhar pra gente e pros outros, lembrando que quem tá aqui atrás da câmera é uma pessoa com sentimentos também, somos criadores de conteúdos e somos seres humanos, e cada um tá vivendo uma batalha que a gente não sabe nada sobre, mas eu quero dar o meu melhor pra vocês e o meu melhor pra mim também. Tô com a criatividade aflorada, tô pronto com várias ideias, tenho muito conteúdo pra postar de tudo isso que eu vivi, desde o acampamento até aqui, no retiro, no intercâmbio voluntário que eu tô fazendo. E tudo isso vai vir aqui no canal daqui pra frente. Muitas outras aventuras ainda virão. E eu espero que você esteja aqui comigo, então não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra mim. Não esquece de ativar o sininho aqui das notificações do YouTube pra quando tiver vídeo novo. E me acompanha no Instagram também, porque eu não vou sumir de lá. Se você quiser, obviamente, eu não obrigada a nada. E eu te vejo no próximo vídeo.